Paris Saint-Germain pode estar prestes a começar mais uma das temporadas mais importantes da sua história. E não estou falando apenas de mais uma temporada em que o clube entra como favorito na França ou como candidato ao título da Champions League. Estou falando de um time que pode tentar conquistar a terceira Champions. E ainda consecutiva, tá? E antes de falar sobre o que o PSG pode fazer em 26 e 27, precisamos entender como esse time chegou até aqui. Que a transformação que aconteceu nas últimas duas temporadas foi absurda. Na temporada 24-25, o PSG finalmente conseguiu conquistar aquilo que durante décadas parecia impossível, a primeira Champions League da sua história. Depois de anos gastando fortunas, contratando grandes estrelas e montando um elenco que no papel pareciam capazes de dominar a Europa, mas que sempre acabavam decepcionando, o clube finalmente encontrou uma fórmula diferente. E essa fórmula foi no coletivo. O PSG chegou à final contra a Inter de Milão e simplesmente destruiu o time italiano. Um 5-0 na final, garantido ainda no primeiro tempo. O primeiro título europeu da história do clube. Mas talvez o mais importante daquela conquista não tenha sido apenas o troféu. Foi a maneira como o PSG ganhou. Aquele time não dependia de uma única estrela para resolver jogos. Era um time extremamente intenso. Pressionava alto, movimentava os jogadores constantemente, conseguia atacar com praticamente todo o elenco. Então veio a temporada 25-26. Normalmente, depois de conquistar a primeira Champions da história, existe uma tendência de queda. O time perde um pouco da fome, os adversários passam a conhecer melhor a equipe e manter o mesmo nível se torna muito mais difícil. Só que o PSG fez exatamente o contrário. O clube voltou para a Champions como atual campeão e conseguiu defender o título. Na final contra o Arsenal, o PSG saiu atrás, empatou com o Dembélé e levou para a decisão nos pênaltis. E novamente o time de Luis Henrique mostrou maturidade para vencer, 4-3 nas penalidades e o segundo título consecutivo de Champions League. Isso muda completamente o tamanho do projeto. O PSG não é mais aquele clube que entra na Champions esperando finalmente comprovar que pode vencer. Esse PSG já sabe como vencer, já sabe como jogar uma final, já sabe como lidar com pressão, já sabe como enfrentar os maiores clubes da Europa. E agora ele vai tentar fazer algo que pouquíssimos clubes conseguiram, conquistar 3 Champions Leagues consecutivas. E se existe uma pessoa que pode receber grande parte do crédito por essa transformação, essa pessoa é o Luis Henrique. Porque o PSG de hoje é praticamente o oposto do PSG que nós conhecíamos alguns anos atrás. Durante muito tempo, o clube parecia acreditar que a solução para ganhar Champions era simplesmente colocar o maior número possível de estrelas dentro do mesmo elenco. Messi, Neymar, Mbappé e várias outras estrelas passaram pelo clube, mas o resultado na Europa nunca chegou. Luis Henrique chegou e mudou a lógica. Em vez de construir o time em torno de uma superestrela, ele conseguiu o time em torno de uma ideia. E essa ideia é extremamente clara. Intensidade, pressão, posse, movimentação e principalmente coletividade. No PSG de Luis Henrique, o jogador precisa entender que o sistema está acima do indivíduo. Dembélé pode ser decisivo, Kvaratskhelia pode decidir uma partida, Doué pode decidir um jogo sozinho, mas nenhum deles funciona isoladamente. Eles funcionam porque existe uma estrutura por trás. E isso aparece principalmente quando o PSG perde a bola. O time inteiro reage. Os atacantes pressionam, os meio-campistas encurtam os espaços e os defensores avançam. Quando recupera a bola, o PSG consegue acelerar rapidamente e criar situações com vários jogadores chegando ao ataque. E talvez seja justamente essa característica que tornou o PSG tão difícil de enfrentar nas últimas duas temporadas. Não existe apenas uma ameaça, existem várias. Se você fecha o meio, Hakimi e Nuno Mendes podem atacar os espaços. Se você tentar controlar, Dembélé, Doué pode aparecer. Se você concentra jogadores no lado esquerdo para impedir que Kvaratskhelia, Vitinha pode encontrar outro espaço. E isso também explica porque tantos jogadores jovens conseguem evoluir nesse projeto. João Neves chegou muito jovem, veio do Benfica, virou peça fundamental. Zaire Emery continua sendo uma das grandes apostas do clube. Désiré Doué passou de uma promessa extremamente talentosa para um jogador decisivo em grandes jogos. Vitinha se tornou um dos principais controladores do meio-campo do futebol europeu. E Luis Henrique continua sendo o treinador desse projeto. O espanhol renovou seu contrato até 2027, mostrando que o PSG quer ter justamente a estrutura que levou o clube ao bicampeonato europeu. E isso é assustador, porque existe uma diferença enorme entre um time que ganhou 2 Champions e está tentando se reconstruir e um time que ganhou 2 Champions e ainda está evoluindo. O PSG está no segundo grupo. E quando olhamos para o elenco do PSG 26-27, fica ainda mais fácil entender porque existe tanto otimismo em Paris. No gol, Lucas Chevalier.
aparece como a principal opção, enquanto o Safonov oferece uma alternativa de alto nível. Mas é na defesa que o PSG começa a mostrar sua força. Marquinhos continua sendo a grande liderança no setor, enquanto William Pátio se tornou uma peça extremamente importante. A chegada de Ilias Abarne também aumenta bastante a qualidade e a profundidade da posição, e Lucas Beraldo continua sendo uma opção jovem para rotação. Mas obviamente, quando falamos da defesa do PSG, precisamos falar das laterais. De um lado, Hakimi, do outro, Nuno Mendes. E os dois são fundamentais para o futebol de Luiz Henrique. Hakimi é praticamente um atacante quando o PSG tem a bola. Ele consegue aparecer por dentro, atacar por profundidade, chegar na área e criar superioridade numérica. Nuno Mendes oferece uma característica diferente, mas igualmente importante: velocidade, força física e capacidade de quebrar linhas. Ter dois laterais desse nível permite que o Luiz Henrique tenha muito mais liberdade para construir suas jogadas. No meio-campo, talvez esteja uma das maiores forças do elenco, Vitinha. Este é o cérebro da equipe. É ele quem muitas vezes dita o ritmo, encontra espaços, controla passes. Ao lado dele, João Neves oferece intensidade, pressão, recuperação de bola e muita qualidade técnica. Ainda tem o Zaire Emery, que continua evoluindo e pode assumir cada vez mais importância dentro da equipe. Fabian Ruiz também oferece uma experiência e uma característica diferente para o meio-campo. É um setor que combina técnica, intensidade e experiência. Então, chegamos ao ataque. Aqui estão 3 jogadores que podem mudar uma partida: Ousmane Dembélé, Kvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué. Dembélé é o jogador mais experiente, já mostrou que pode ser decisivo no mais alto nível. Kvaratskhelia acrescenta drible, criatividade e capacidade de quebrar linhas. E Doué talvez seja o jogador que mais representa o futuro do PSG. Jovem, extremamente técnico e já mostra que não sente o peso dos grandes jogos. E esse é um detalhe importante: não estamos falando de um elenco cheio de jogadores que chegaram agora. A maioria desses jogadores já passou por grandes decisões juntos. Eles conhecem o sistema, conhecem o Luiz Henrique e conhecem a pressão de jogar em um time de Champions. E ainda existe espaço para esse elenco melhorar. É justamente por isso que as movimentações no mercado são tão importantes. Mas é claro que nem tudo é perfeito. PSG também está passando por mudanças no elenco. Gonçalo Ramos deixou o clube e foi para o Milan, encerrando sua passagem em Paris depois de fazer parte das campanhas que terminaram nos 2 títulos consecutivos da Champions. Kang In Lee também deixou o clube e acertou sua transferência para o Atlético de Madrid. E existe ainda uma situação que pode mudar completamente o ataque do PSG. Bradley Barcola, o francês, é alvo do Liverpool e sua saída ainda pode acontecer. E se Barcola realmente deixar Paris, o PSG perderia um jogador importante, principalmente pela sua velocidade e sua capacidade de atuar pelos lados do campo. Só que o clube já está trabalhando para compensar possíveis saídas. E uma das principais novidades já está confirmada: Magnus Akliush. O jogador chegou do Mônaco e é uma contratação que faz sentido dentro da filosofia atual do clube. Ele é jovem, técnico e versátil, além de já conhecer o futebol francês. Não é simplesmente uma contratação para colocar um nome famoso no elenco. É um jogador que pode acrescentar dentro da estrutura de Luiz Henrique. Mas o PSG não parece ter terminado por aí. Ferran Torres aparece como um dos principais nomes ligados ao clube. E essa contratação teria uma característica muito interessante. Ferran já trabalhou com Luiz Henrique na seleção espanhola, conhece suas ideias e pode atuar em diferentes posições do ataque. Outro nome é Mika Götze, jogador do Ajax. Jovem atacante, também está sendo ligado ao Paris Saint-Germain e poderia chegar para aumentar ainda mais a profundidade do setor ofensivo. E isso mostra uma coisa importante: o PSG não está simplesmente tentando contratar para substituir jogador por jogador. Está tentando manter o nível do elenco através de diferentes perfis. Se Barcola sair, o clube quer ter opções. Se o ataque perder profundidade, o clube quer repor. Isso é fundamental, porque a temporada será longa. Para tentar conquistar uma terceira Champions consecutiva, não basta ter 11 grandes jogadores. É preciso ter um elenco capaz de suportar uma temporada inteira em altíssimo nível. Que é justamente nisso que o Paris Saint-Germain está trabalhando. Galera, a verdade é que esse novo PSG é assustador. Um time que vai perder peças reservas importantes como Barcola, Kang Lee e até o Gonçalo Ramos, mas vai repor com 3 jogadores de alto nível. A verdade é que um time que já ganhou a Champions 2 vezes ainda seguida, chega como favorito para a terceira. Será que esse PSG vai replicar o feito do Real Madrid do Zidane? Cara, simplesmente não dá para dizer, não dá para prever o futuro e dizer que a gente sabe o que vai acontecer, mas a verdade é que esse PSG, na minha opinião,
briga por mais a terceira estrela, tá? Na minha opinião, esse PSG chega como favorito. E agora a gente tem que ver a temporada acontecer, a temporada rolar e ver se realmente vai ser tudo isso, esse Paris Saint-Germain. Na minha opinião, eu acho que vai. Não sei se é o suficiente para ganhar a terceira, porque Champions é uma competição que não depende só de técnica, de habilidade, de ser o melhor time, também depende de sorte, que é uma competição muito traiçoeira, é um mata-mata, né? Então é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Esse vídeo deu muito trabalho, então espero que vocês gostem e apoiem e deixem o like. E é isso, valeu, falou e fui!